manda Moisés ferir a rocha, para que dela saia água e sacie-se a sede de todo o povo. Nesse primeiro momento, Deus diz da seguinte forma, está lá em Êxodo capítulo 17, verso 6. Eu estarei diante de você, em cima de uma rocha, ali no monte Sinai. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Êxodo, como eu disse, 17, 6. Meus irmãos, num segundo momento, Deus disse mais uma vez a Moisés, porque o bastão que está, pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles, deem ordem. Primeira ordem, bata. Segundo momento, deem ordem à rocha, e dela sairá água, que saciará a sede de toda a nação do povo de Israel. Números 27 e 8. Meus amados irmãos, os estudiosos vão dizer que a geografia bíblica do Egito é cercada por pedras, por desertos, melhor dizendo, que impõem desafio à vida humana. O deserto é, para os estudiosos, formado basicamente por montanhas rochosas. Por isso, dizem os pesquisadores, o deserto é desprovido de rios. É muito difícil você encontrar no deserto rios. É muito difícil você encontrar no deserto águas, como nós temos aqui. É muito difícil no deserto você encontrar fontes como as nossas. A pergunta que surge, pelo menos para mim, no meu coração é: será que por conta da escassez de água, o povo teve sede somente 2 vezes durante os 40 anos de caminhada pelo deserto? Não responda, eu respondo: não. Não. A tradição judaica vai dizer, meus irmãos, que há muitos séculos atrás, havia uma rocha que seguia o povo de Israel, por onde quer que eles fossem, passassem, andassem. É sabido, meus amados irmãos, é do meu, é do seu, é do nosso conhecimento, que durante os 40 anos no deserto, porque passou o povo de Deus, primeiro, uma coluna de nuvens o seguia durante o dia, para mostrar o caminho, conforme Êxodo 13, 21, parte A do versículo. Uma nuvem seguia durante o dia para mostrar o caminho àquele povo, mas também, meus amados irmãos, para tapar o sol, por conta do calor, 40 graus. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, animais, naquele sol escaldante, a nuvem protegia durante o dia. Você sabe disso. Segundo, uma coluna de fogo os seguia durante a noite para iluminar o caminho. Êxodo 13, 21, parte B do versículo.
E qual era a finalidade? Iluminar o caminho durante a noite. Eles andavam durante a noite para iluminar e também para afastar os animais ferozes. E aquele clarão eles poderiam seguir. Aquela nuvem seguia o povo de Deus. Em terceiro lugar, é sabido por todos nós, e está lá em Deuteronômio capítulo 29, verso 5, parte A, que suas roupas não gastaram durante os 40 anos, porque passaram ali no deserto. Em quarto lugar, é sabido por todos nós, e está lá também em Deuteronômio capítulo 29, 5, parte B, que suas sandálias não gastaram durante os 40 anos em que eles fizeram aquela trajetória. Coisa de Deus, milagre. Em quinto lugar, é sabido por todos nós que eles tiveram fome, mas nós sabemos que que o maná para comer até que chegassem a fronteira de Canaã, conforme Êxodo 16:35, terra que manava e ainda hoje, segundo os pesquisadores, ainda mana leite e mel. Em sexto e último lugar, durante os 40 anos, uma rocha os seguia para saciar-lhes a sede, conforme Êxodo capítulo 17, verso 6. Aí me surge mais uma pergunta, pastorzão. Aí me surge mais uma pergunta, irmãos. Quem era essa rocha? Quem era essa rocha? Eu já disse que as terras eram rochosas, cheias de rochas. Mas esse texto não se refere a esse tipo de rocha. Então, vamos investigar para descobrirmos quem era esta rocha que, conforme eu disse, conforme Êxodo 17:6, uma rocha os seguia para saciar-lhe a sede. Uma coisa é você passar por um lugar cheio de rochas, mas elas estão lá fixadas, paradas. Uma outra coisa é uma rocha seguir o povo de Deus. E aí me veio o desejo de investigar quem era essa rocha. Meus amados irmãos, deixa eu dizer para você, a palavra que foi traduzida como rocha nesse texto para nós e é de origem, na língua original, é tsur. A palavra rocha é tissur, na língua em que foi escrita, na língua original. A palavra tissur é formada por 3 letras apenas. É formada apenas por 3 letras. E a primeira delas é a letra sadik. A palavra sadik, no texto original que aparece, a palavra sadik, ela significa justiça. A primeira palavra que nós podemos traduzir para entender o que significava, quem era essa rocha, é a palavra sadik, que significa justiça. E olha o que o salmista fala da justiça. Salmo 11, verso 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os que são retos diante dEle verão o seu rosto. Amém? Os que são retos diante deles verão o seu rosto. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, deixa eu dizer para você. Aí agora vem a segunda palavra para tissur, que significa, que foi traduzido para nós como rocha. Vem a palavra vav. A palavra vav é uma palavra tipo um gancho. A palavra vav na língua hebraica, ela significa ligação. É dela que nós chamamos também de preposição,
porque é ela que liga uma palavra na outra. Percebam, queridos, que essa palavra vav, significa, concepção, ou seja, é uma conexão, desculpem, é uma conexão, é uma palavra de ligação, que liga, que interliga. E olha o que nós encontramos para essa palavra, vav. João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Mas a outra palavra, a terceira palavra que aparece na palavra tissur, que significa rocha, é a palavra resh. A palavra resh na língua hebraica significa cabeça. E olha o que nós encontramos, combinando com esse termo, cabeça, Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É Ele quem dá a vida ao corpo. Ele é o primogênito que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Colossenses 1,18. Queridos, eu estou querendo responder para você quem era essa rocha. Você sabe, mas eu quero te responder com base na palavra, com base no argumento. Meus amados irmãos, mas querem mais? Deixa eu dizer mais um pouco. Quando o povo teve fome no deserto, para atender suas murmurações, que o povo murmurava por tudo, quanto mais por falta de alimento. Deus mandou à tarde codornizes, pela manhã manda Deus maná para eles comerem. Quando os israelitas viram aquilo, e não sabia o que era, porque quando amanheceu, o sereno caiu. E quando o sol começou a bater, o sereno enxugou, eles começaram a ver umas escamas de peixes, algo parecendo escamas de peixes, em volta de suas barracas, em volta dos seus acampamentos, e eles ficaram perguntando o que era aquilo. Eles ficaram perguntando o que era aquilo. O que é isso? Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Êxodo 16:15. Porém, meus amados irmãos, há uma estranheza. Quando a gente analisa um texto, a gente começa a perceber algo que é preciso pesquisar mesmo para entender. Porém, o texto original não está escrito assim. O que é isso? Não. O texto foi traduzido para nós assim. O que é isso? Mas na língua original não é assim. Na língua original está manhu. Quando eles viram aquilo, parecendo uma escama de peixe, eles começaram a olhar um para o outro e começaram a perguntar: manhu, manhu, que poderia ser traduzido como o que é isso, mas a tradução na língua hebraica está traduzida assim: quem é ele? Quem é ele? Manhu é quem é ele. Agora, preste bem atenção. Quem é ele? Por que isso, meus amados irmãos? Veja o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus diz em João 6, 31, 33 e 51. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. Quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu, e dá vida ao mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Amém. Meus amados irmãos,
a rocha que conduzia durante todo o tempo era Jesus. Por isso que mais tarde Jesus chega e João diz assim: eis o Filho de Deus, eis aí aquele que tira o pecado do mundo. Alguns perguntavam: quem é esse? Quem é ele? Quem é ele que faz o cego enxergar? Quem é ele que anda por cima das águas? Quem é ele que domina a natureza? Era aquele que descia dos céus em forma de maná para alimentar o seu povo, que passava pelo deserto, precisando do apoio total de Deus. Era Jesus, era Jesus. Paulo entendeu isso muito cedo. Paulo entendeu isso muito cedo, que essa rocha de fato era Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 a 4. Olha o que é que Paulo diz. Paulo entendeu quem era essa rocha que os guiava, que guiava aquele povo durante os 40 anos e 40 noites. Por isso Paulo escreve assim à igreja de Coríntios, capítulo 10, de 1 a 4. Pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Paulo se referindo lá atrás. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha que era Jesus. Amém? Bebiam da rocha, e essa rocha era Jesus. Essa rocha é Jesus. É sobre essa rocha que este tema está fundamentado. Edifiquemos nossa casa na rocha. Edifiquemos nossas vidas na rocha. Edifiquemos nossas famílias na rocha. Hoje pela manhã eu convoquei os irmãos e irmãs, os que estavam ali conosco na escola bíblica dominical pela manhã, para que fizessem isso. É um convite que você faz à sua própria pessoa. Edifiquemos nossa casa na rocha. A rocha é Jesus. É Ele que é o Todo-Poderoso. Agora, quero concluir, mas fazendo uma pergunta, irmãos. Por que em um primeiro momento Deus manda a Moisés, está lá em Êxodo 17:6, bata na rocha. E em um segundo momento Deus manda a Moisés falar com a rocha, número 20, verso 8. Meus amados irmãos, é fácil a gente entender. Quando Jesus veio pela primeira vez, Ele veio como um servo sofredor. Ele se permitiu ser ferido pelas nossas transgressões. Quando Ele vier pela segunda vez, Ele vem como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. E Ele então, meus amados, Ele voltará para julgar todas as nações da terra. Agora ninguém pode feri-lo. No primeiro momento Ele aceitou ser ferido, no segundo momento não. Ele agora apenas pode com Ele apenas falar, porque agora é tempo de edificar. Mas edificar o quê? É tempo de edificação. A palavra edificar tem origem no latim e significa erguer, segundo, levantar, terceiro, construir ou reconstruir. Mas reconstruir o que, meus irmãos? A casa que sou eu, que é você, que somos nós, a casa que nós representamos, a casa que o Senhor nos concedeu para vivermos durante o tempo em que aqui estivermos. Eu sou a casa, você é a casa, eu sou o templo, você é o templo, nós somos o templo de Deus, o templo em que Deus habita. A palavra casa
em hebraico é beit ou bait. E sabe o que significa? Significa lar, significa família, significa igreja, significa sua própria vida. E é esta casa, é esta vida que eu e você precisamos edificar dia após dia, porque Jesus está voltando. Perguntava a meu professor de hebraico, doutor Israel Leocádio, doutor Israel, aonde está Jesus neste momento? Ele disse: Jesus está na porta com a mão na maçaneta. A qualquer momento ele vira a maçaneta e entra, e carrega, e leva, e conduz a sua igreja para Deus. Por isso que eu e você, por isso que nós não podemos perder tempo. Por isso que nós, irmãos, não podemos titubear. A igreja de Jesus Cristo precisa mais do que nunca. Eu desafiei esta semana, ou melhor, esse mês, ali em Memorial, desafiei em Santa Maria Eterna, e desafiei ali em Córrego Vermelho. Essa semana, amanhã, vou para Guaratinga. O desafio vai ser lá agora. É a semana da família. Família é o mês do lar. Família, o mês da família é uma oportunidade que eu tenho, que tu tens, que nós temos para colocar em ordem a nossa vida, a nossa casa, os nossos negócios diante de Deus. Deus vem a qualquer momento, Deus manda Jesus, meus amados, vir buscar a sua igreja a qualquer momento. E aí? E agora, José? Tem gente se escondendo, tem gente correndo para a direita, para a esquerda, para trás, mas não está vendo que está fazendo um círculo. E um dia vai chegar e encontrar-se frente a frente com Deus. E aí, quem sabe Deus vai usar uma expressão baiana. Um pensador baiano nosso que disse: e agora, José? E agora, José? Você correu tanto de mim, tentou se esconder de mim. E agora? Mostra-me as tuas mãos. Mostre-me as tuas mãos. Mas, Senhor, eu não estava preparado. Eu não sabia que tu vinhas tão cedo. Meus irmãos, nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Pastor, eu faço isso todo dia, toda hora. Sim, eu também faço. Mas hoje é momento de fazermos isso, de edificarmos nossa casa na rocha. E eu faço esse convite a você, meu irmão, minha irmã. Edificar a tua casa, a tua vida na rocha. E essa rocha, conforme eu coloquei para você, é Jesus. Ele que era a rocha que conduzia o povo durante os 40 anos. Por isso que os sapatos não ficaram velhos, as roupas não acabaram, não faltou o maná, o alimento, não faltou a água para eles beberem, não faltou nada. O povo que era insubordinado e que murmurava. Doutor Marlon, ele dizia, pastor Marlon, ele dizia: Deus nos fez boca, lábios, não foi para murmurar, não foi para reclamar, não foi para brigar, não foi para discutir, não foi para falar mal um do outro. Deus nos fez com esses lábios santos para louvar, adorar, exaltar e glorificar o seu nome. Eu e você temos lábios, temos bocas para adorar, para glorificar, para homenagear, para falar das belezas, das grandezas de Deus. Meu pastor, eu quero te pedir um favor. Eu quero pedir aos meus irmãos, às famílias, que se junte aí, por favor. Coloque pelo menos o braço, fique em pé, e você vai orar por esses irmãos. E se você quiser consagrar sua vida com esta oração do meu pastor, pode fazer isso, meu pastor? Eu queria estar aqui com minha esposa para a gente estar junto, e eu tenho feito isso por onde eu passo com ela, a gente trabalhando esse tema, mostrando que nós precisamos. E eu gostaria que você estivesse ao lado de sua esposa, sua namorada, ao lado de seu filho, ao lado de sua família, do seu parente. E meu querido pastor, você pode vir aqui em cima ou é daí mesmo? Não, você fica daí porque você vai estar ao lado de sua esposa. Você vai estar com sua esposa fazendo essa oração. E eu já estou encerrando, já desço também, porque eu quero
também participar desta oração. Irmãos, nós vamos orar como o pastor pediu. Você pode pegar na mão aí do seu cônjuge, ou abraçá-lo, como você achar melhor. O filho, irmão, irmã em Cristo aí. Vamos orar nesse momento, intercedermos ao Senhor, pois realmente, verdadeiramente, nós precisamos dessa rocha que é Jesus Cristo. Não há uma outra maneira de edificarmos a nossa casa, não há uma outra maneira da nossa casa permanecer de pé, a não ser sob os ensinos de Jesus Cristo. Então oremos ao Senhor nesse momento. Ó Deus, nosso Pai, Senhor, a Tua palavra nos ensina que Tu és o Deus que nos concede, ó Pai, encorajamento. A Tua palavra nos ensina, meu Pai, que precisamos, ó Deus, estar firmes. Precisamos, ó Senhor, edificar as nossas vidas, o nosso lar, na rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele diz que todo aquele que edifica a sua casa, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Senhor, e descreve a Tua palavra ali que a tempestade veio ao encontro dessa família, dessa casa. Mas diz a Tua palavra que aquela casa permaneceu de pé. Ela suportou as tempestades. Ela sofreu em seu próprio corpo, em sua estrutura, os impactos da tempestade, mas ela não caiu. Senhor, nossas famílias, ó Pai, têm também sofrido os impactos, ó Pai, das tempestades desse mundo. Deus, nós clamamos ao Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso. Pai Santo e amado, o Senhor conhece aqui cada família. Deus, certamente o Senhor tem visto que tem lares, ó Deus, aí que talvez alguns estejam pensando até que não tem mais jeito. Senhor, nós clamamos ao Senhor, o Deus que acalma a tempestade. Ó Senhor, acalma as tempestades nos lares dos meus irmãos. Deus, sustenta as famílias na Tua graça. Pai amado e santo, proteja os nossos filhos, ó Senhor. Proteja os filhos dos meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, Senhor. Proteja, meu Pai, os relacionamentos, ó Senhor. Que haja quebrantamento, ó Deus, que haja humildade de coração nos relacionamentos para o louvor e glória do Teu santo nome. Deus santo e amado, que o Espírito Santo do Senhor visite o coração dos filhos rebeldes, ó Pai, para que eles, ó Deus, venham ser submissos aos seus pais, porque a Tua palavra diz que a bênção do Senhor, a promessa é sobre o filho que honra pai e mãe. Obrigado, ó Deus, porque nós clamamos ao Deus vivo, como diz lá o Salmo 115, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe apraz. Obrigado, Senhor, pela sua bondade. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias. Obrigado pelos ensinos que ouvimos nessa noite da Tua palavra. Nós te agradecemos. Continue sustentando o Teu servo, o pastor Manuel, firmando ele na sua palavra, e que ele esteja comprometido a cada dia em pregar tão somente e unicamente a palavra do Senhor. Amém. Exaltar, bendizer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas nossas famílias, e pedimos-te, ó Deus, entra com providência, Senhor, naquelas famílias, naqueles lares, ó Senhor, que nesse momento estão divididos. Naqueles lares, ó Deus, talvez cônjuges, ó Deus, eu não sei, a vida de todos os cônjuges que aqui entraram, mas talvez alguns estejam bem desanimados, ó Deus, desacreditados dos seus relacionamentos. Mas Tu és o Deus restaurador. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que salva. Promova, ó Deus, restauração para o Teu louvor e a Tua glória. Amém. Obrigado por esse bom momento. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero nesse momento, irmão, nós vamos ficar de pé, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Esse será o último, nós vamos encerrar o nosso culto e nós vamos cantar Minha Casa Será. Aí você vai poder com todo o seu coração, mais uma vez, louvar ao Senhor, entregar a sua vida diante do Senhor, crendo que o seu lar é, sim, propriedade de Deus. Então cante com todo o seu coração. Após esse louvor, você vai dar um abraço no seu irmão, na sua irmã em Cristo, dar um abraço nos nossos visitantes. Que Deus abençoe a todos. Pastor Manuel, nossa sincera gratidão.
Deus abençoe. Irmãos, o pastor Expedito foi convidado alguns dias atrás, já estava ensinando a sua agenda para pregar hoje à noite. Então ele já tinha um agendamento aí para pregar hoje à noite, então ele não está exatamente conosco por essa razão. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos, cada família, cada lar. Olha e permaneça firme, porque o nosso Deus é todo poderoso, nosso Deus é Deus de milagre. Se o seu lar tem enfrentado as tempestades, continue confiando. Continue firme, buscando no Senhor a solução, porque o nosso Deus é esse Deus de milagre, é o Deus restaurador. Vamos cantar, louvar ao Senhor com todo o nosso coração. Minha casa é tua, Senhor.